pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a maior heresia que eu vi hoje. A maior heresia que eu vi no dia de hoje, algo que eu não acreditei. E por isso eu resolvi trazer este vídeo para vocês sobre isso que eu vi hoje neste livro aqui, o livro das Testemunhas de Jeová. Este pequeno livro aqui, Você Pode Entender a Bíblia, é o nome deste livro. E para que vocês entendam o porquê eu fiquei tão chocado ao ler este livro, vocês vão entender agora. Eu estarei falando para que você veja o quão grande é esta heresia que está inserida neste livro das Testemunhas de Jeová. Aqui no capítulo 9 tem um tema que é o seguinte: será que o mundo vai acabar? E no quarto tópico fala sobre a guerra no céu, baseado em Apocalipse capítulo 12. Veja, eu estarei lendo e você vai entender. Vimos no capítulo 8 que Jesus se tornou rei no céu. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. O livro bíblico de Apocalipse diz que aconteceu uma guerra no céu. Miguel, ou seja, Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão, ou seja, Satanás. E o dragão e os seus anjos batalharam. Agora observe que ao eles citarem o arcanjo Miguel, eles colocam aqui a expressão de que Miguel é Jesus. E isto é uma grande heresia. Foge totalmente do contexto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você que tem o conhecimento da palavra de Deus, que lê a Bíblia, que lê as Escrituras, que conhece muito de cristologia, você sabe que isso não é verdade, que isto é uma grande heresia, que isso foge totalmente do contexto da Bíblia Sagrada. Eu estarei provando aqui para vocês que Miguel não é Jesus. Miguel é criatura. Jesus é o Criador. É a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Então, não tem cabimento usar esta expressão, colocar aqui num livro dizendo que Jesus é Miguel. Eu estarei provando aqui para você na Bíblia Sagrada, estarei mostrando aqui a referência. Se você quiser, você pode acompanhar e pegar a sua Bíblia e comprovar de que isto é uma grande heresia, uma das maiores heresias que eu já ouvi em toda a minha vida. Pois bem, amados, em João capítulo 1, versículo 1 até o 3, é um texto que pode comprovar que Jesus é Deus, é Filho de Deus e é Deus na sua totalidade, na sua essência. Eu vou pegar a minha Bíblia que nós iremos ler neste momento, para que você compreenda de que tudo o que eu estou falando, eu tenho base bíblica, eu estou comprovando que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aí nós já temos um versículo que está confirmando que Jesus é Deus na sua totalidade, na sua essência. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos ler rapidamente. Filipenses capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, contra fatos não há argumento. Aqui está outro versículo comprovando a divindade de Jesus, que Ele é Deus na sua essência, na sua totalidade, que Ele não é criatura, mas Ele é o Criador. Vamos dar continuidade aqui, amados. João, capítulo 20, versículo 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé está reconhecendo aqui neste versículo que Jesus é Deus, é o seu Deus, a qual ele venerava e prestava a sua adoração. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Colossenses capítulo 1 e o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Outro versículo que comprova a divindade, a soberania, a plenitude de Jesus. João capítulo 6, versículo 35. Localize aí juntamente comigo na sua Bíblia. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ok, amados, mais um versículo aqui. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Outro versículo aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E por último, Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui está todos os versículos, e fora esses ainda tem muito mais versículos que comprovam, né, a soberania de Cristo. Então é uma barbaridade, é uma grande heresia afirmar que Jesus é Miguel ou que Miguel é Jesus. Miguel é criatura, é um arcanjo que foi criado por Deus, e Jesus é Deus na sua essência, o Filho de Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os três são um só. Então, amados, são coisas que o inimigo tem colocado na mente das pessoas, tem enganado muitos com falsas doutrinas e heresias, e por isso nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, para não sermos enganados. Então, as testemunhas de Jeová propagam essas heresias e, além de tudo, isto é uma grande seita a qual muitas pessoas têm se perdido. Eu estarei lendo aqui a minha Bíblia, é muito rica em conteúdo sobre as seitas e fala sobre as testemunhas de Jeová. Eu estarei lendo aqui para você poder assimilar todo o conteúdo. Testemunhas de Jeová, origem fundada por Charles Taze Russell, lugar onde foi fundada nos Estados Unidos, data na qual ela foi fundada no final do século IX.
Resumo histórico. Charles Taze Russell nasceu em 16 de fevereiro de 1852 em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América do Norte. Ainda jovem, em 1872, Russell organizou uma classe de estudos bíblicos. Embora deixasse a escola aos 14 anos, dizia ter conhecimento das línguas originais da Bíblia, o que se verificou ser mentira. Sua classe de estudo bíblico o elegeu pastor. Russell nunca apresentou convicção do que cria. Passou pela igreja presbiteriana, congregacional e adventista. Em 1879 casou-se e compareceu várias vezes nos tribunais por ações movidas pela sua esposa. As acusações eram em decorrência de casos amorosos, seu autoritarismo e maus tratos. Russell havia marcado a volta de Cristo para 1914. Com o fracasso da predição, a seita perdeu adeptos e suas publicações caíram mais de 50% nos 2 anos após a frustração. Charles Taze Russell morreu no dia 9 de novembro de 1916, numa viagem missionária ao Texas. Antes de morrer, havia remarcado a volta de Cristo para 1918, no dia 6 de janeiro de 1917. Joseph Franklin Rutherford foi escolhido como líder do movimento. O método de eleição foi criado por Russell, em que a contribuição de $10 dava o direito de voto ao indivíduo. Esse método durou até 1914. Amados, uma grande seita que até hoje está crescendo no mundo inteiro, e o inimigo tem usado essas pessoas que são pertencentes a esta seita para tragar muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens que estão perdendo o pleno conhecimento da palavra de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão se envolvendo nestas heresias. Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Como funciona a seita? Como toda seita anticristã, os Testemunhas de Jeová afirmam ser a única igreja verdadeira. Os adeptos são recrutados através de literaturas vendidas de porta em porta e estudos bíblicos dados nos lares. Depois de membro, é exigida a frequência regular aos estudos bíblicos semanais, onde são repetidamente doutrinados com ensinos anticristãos, usando as revistas Sentinelas e Despertai, na preparação dos adeptos para de casa em casa venderem a literatura. Ensinam que eles serão perseguidos. São encorajados a terem amigos e fazer negócios com pessoas da organização, mantendo-os presos e longe de qualquer questionamento ou ideias de pessoas de fora da seita. Eles ensinam a evitar aqueles que abandonaram a seita, mantendo-os assim os outros afastados para não questionarem o porquê da sua saída. Agora vamos ver as doutrinas que os TJs, ou seja, os Testemunhos de Jeová, seguem. Trindade. Os Testemunhos de Jeová negam a Trindade e ensinam que sua origem é do paganismo, dos antigos babilônios, egípcios e metodologia antiga, como uma artimanha de Satanás para impedir que as pessoas tementes a Deus aprendam as verdades sobre Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Refutação. Embora não exista na Bíblia a palavra Trindade, são muitas as passagens que aparecem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando de maneira conjunta. O termo Trindade expressa a verdade bíblica de um Deus trino. Jesus Cristo. Os Testemunhos de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criação de Deus, sendo uma divindade inferior e não igual a Deus. Jesus é a segunda personagem do universo. Negam a encarnação de Jesus e suas duas naturezas. Negam o poder de Jesus Cristo de fazer expiação pelos nossos pecados. Negam a ressurreição corpórea de Jesus Cristo
e negam a sua vinda visível. É até difícil falar sobre isso, amados, sem trazer aqui palavras pejorativas sobre esses tais testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus, negam que Jesus virá na sua vinda visivelmente. Isso é uma barbaridade, é um absurdo. E quando vocês assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vocês terão pleno conhecimento, irão abrir a sua mente, o seu entendimento sobre essas pessoas aqui. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que seguem esta seita e que eles se arrependam enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque aqueles que não reconhecem, que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu por nós, não alcançarão a salvação. Vamos ver aqui a salvação. A salvação é efetuada pelas boas obras, assim eles acreditam, que se constitui muito mais em expandir a seita, venda de literatura e assistência às reuniões. A morte de Jesus, que para eles não é o Filho de Deus, mas uma criação como são os anjos, serviu apenas para dar ao homem uma oportunidade de vida terrestre no futuro. Eles negam a existência do inferno e da necessidade da morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia ensina que o homem foi separado da glória de Deus devido ao seu pecado. A condição de pecador requeria do homem uma aproximação de Deus, o que somente foi possível pela morte de Jesus. A salvação só pode ser alcançada pelo homem mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a manifestação do amor de Deus pelo homem, é o caminho que leva-nos de volta para o Pai. É o único caminho.